TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Olá! Hoje vamos falar de fibras sintéticas versáteis e ecológicas, tendência em decoração em ambientes internos ou externos. E ainda conhecemos o projeto de um loft feito especialmente para uma fotógrafa. Para finalizar, Lajeado 2050. Como estará a nossa cidade em alguns anos e como podemos contribuir com o futuro? Agora, Espaço Urbano está no ar. Boa noite! No Espaço Urbano de hoje, damos continuidade à nossa série de reportagens produzidas durante a Feira da Construção Civil, Mobiliário e Decoração, a Construmóvel. E para começar o programa de hoje, vamos te mostrar as fibras sintéticas. Os móveis de fibras sintéticas são tendência na decoração, seja em ambientes internos ou também externos. A fibra sintética surge como alternativa sustentável na substituição da fibra natural. Pode ser utilizada tanto em ambientes internos como externos e sua durabilidade é superior às fibras tradicionais. Então a fibra sintética ela é produzida em material plástico, o material é virgem, ele tem aditivação anti-UV, então ele pode ficar exposto na área externa sem degradar, sem romper. Com o passar dos anos ele desbota um pouco, mas claro, dentro de uns 5 anos mais ou menos, né? E a proposta da nossa empresa é trazer um pouco mais de rusticidade para essa fibra sintética. Porque o que acontece? Muitas vezes a fibra sintética ela está trançada como a fibra natural, mas de longe se percebe que é um plástico. Então a gente trouxe essa fibra que ela é exclusiva no Brasil, só a gente tem, que ela busca imitar muito essa fibra natural. Através de uma textura, quando tu tocar nela, ela não é lisa, e também mesclando cores. A gente produz tanto a fibra, para quem produz os móveis, como a gente também tem uma linha de móveis trançados nessas fibras. Então a nossa linha de móvel ela pode ser feita em madeira, alumínio ou ferro, como o cliente preferir. Se for em alumínio é para a área externa, o ferro não pode pegar chuva, então é para a área interna, a madeira também. Mas tudo, o cliente vai nos passar o projeto dele e a gente vai desenvolver em cima do que ele quer. Por exemplo, se ele quiser um vaso muito grande, 2 metros para uma porta de entrada, a gente faz. Uma espreguiçadeira, como ele quiser, a gente faz esse desenho. Apesar de poder ser utilizada em ambientes externos, é importante que se tenha um controle e também alguns cuidados com o cloro. Quanto mais tirar do ambiente externo, por exemplo, em épocas que não se usa muito o ambiente, se puder cuidar dela um pouquinho mais ela vai te durar. Mas não é uma regra, não é uma necessidade. E quando está muito pertinho de piscina, aí sim, porque o cloro ajuda ele dá uma detonada na fibra. Então é legal, por exemplo, pôs ao redor da piscina, usaram a piscina, molhou, é legal passar uma mangueirinha depois para tirar aquele cloro para ela resistir mais. Mas fora isso não, passa uma esponjinha, só uma aguinha, tranquilo. O valor é por peça, porque como a gente tem mais de um tipo de fibra, a gente tem essa fibra redondinha, tem a fibra mais larga. Cada modelo de fibra tem um valor e cada peça, dependendo do material que ela é produzida, também tem um valor. Então é um vaso feito com uma estrutura de alumínio, é um pouquinho mais caro que a estrutura de ferro. Então é calculado de acordo com o cliente mesmo, como ele quer. A proposta de utilizar os móveis de fibra sintética, tanto externa como internamente, vem ganhando espaço na composição dos ambientes. Está se destacando muito até por ter essa questão artesanal que é do Brasil, né, que é uma referência muito forte no Brasil. Ela está ganhando uma amplitude muito grande dentro da decoração.
Por exemplo, aquele nosso puff dourado que a gente tem ali, ele pode ser muito bem composto dentro de uma sala interna também. Então não é mais aquilo, eu vou ter só externo. Tu consegue trazer para um ambiente interno e compor muito bem. Isso aí, a seguir um loft feito especialmente para uma fotógrafa. A gente já volta. Continuamos o nosso programa falando de Construmóvel 2013. Nossa equipe teve a oportunidade de visitar um stand que recriou um loft para uma fotógrafa, unindo o moderno com o clássico. Vamos ver agorinha. Metros quadrados, quarto, sala e cozinha integrados. Foi neste conceito de loft que a arquiteta Graziella von Millich montou seu espaço na Construmóvel 2013. Seria um espaço para uma jovem, na verdade utilizamos uma inspiração de uma fotógrafa, né? E baseados nessa proposta, nesse conceito, partimos para essa experiência do loft, né? Utilizamos elementos e cores, as cores baseadas no bege, né? Bege Fendi Nude e com materiais diferentes, né? O granito palomino, que é um granito exótico, o piso de bambu também, que é uma novidade no mercado, o mármore translúcido, a Fernando Mármores e Granitos também, que é uma novidade, né? Então, elementos diferenciados, né? A luminária, essa que nós encontramos aqui, seria remetendo ao guarda-chuva dos flashes da fotógrafa, né? Também que é um elemento bem interessante. Então, vários elementos formando um conjunto bacana, assim. Funcionalidade, modernidade e um toque clássico. Foi essa a mistura escolhida pela arquiteta e que comprovou que é possível misturar os estilos e deixar o ambiente ainda mais bonito. Juntando esses dois elementos, né, o moderno e o rústico. Quanto mais mesclar, melhor. Por ser um espaço com uma metragem menor, é possível investir em móveis de qualidade, uma decoração mais elaborada e com funcionalidades. Ainda mais que nós estamos trabalhando com elementos integrados, né? Então a gente ameniza os custos nesse sentido, juntando outros elementos e barateando nesse lado. A seguir, o projeto do futuro dos cenários urbanos, Lajeado em 2050. A gente já volta.
Voltamos e agora para falar de Lajeado no ano 2050. O projeto Lajeado do Futuro, Cenários Urbanos, é uma iniciativa da Construmóbil que buscou a Univates para levantar alguns questionamentos sobre como estará Lajeado em 2050 e o que podemos fazer a este respeito. Lajeado hoje e lajeado daqui a 47 anos. Esta é a proposta do projeto Lajeado do Futuro, Cenários Urbanos. Analisar como as nossas ações vão impactar no desenvolvimento do município ao longo dos anos. Mais do que lançar diretrizes de como é que deveria ser a cidade, é levantar questões para uma problematização dessa cidade, né? Mais no sentido de questionar, né? Que cidade nós temos, que cidade nós vamos vir a ter, dependendo do que a gente faz hoje. A ideia é essa, nós refletirmos sobre a cidade, nós pensarmos alternativas para ela e para fazer um encaminhamento no sentido de levar para a prefeitura, levar para as entidades que representam a nossa sociedade, tentar abrir um fórum de discussão para pensar essas problemáticas e colocar isso em ação, né? Porque existem vários fóruns de planejamento da cidade, né? Por exemplo, a questão da discussão do plano diretor, que é o plano maior, né, da cidade, mas também os planos de saneamento, de mobilidade urbana, de habitação popular, são várias ações de planejamento que exigem, que demandam a participação de diferentes setores da sociedade, né? Então a gente tem que estar presente com ideias, com contribuições nessas instâncias, né, para pensar como é que a cidade vai ser, como é que a cidade pode ser mais democrática, mais acessível a todas, uma cidade mais para os seus cidadãos, pessoas. Para colocar em prática as ações que o projeto prevê, é importante a participação de entidades e organizações. E, nesse sentido, a colaboração da Câmara de Vereadores é fundamental. Ela é a instância da representação da população, né? Então, a gente tem que sempre pensar, quando fala de cidade, da participação coletiva, né, de todas as instâncias, né? Então, é Poder Executivo com a Secretaria de Planejamento, de Obras, enfim, a Câmara de Vereadores com o Legislativo, as diferentes entidades, né, promotoria pública também tem um papel super importante, aí o Judiciário, e as entidades, como a própria Univates, né, nós, os técnicos, né, que pensamos tecnicamente a cidade para dar um suporte, né, os técnicos dão um suporte às decisões políticas, né, a gente pensa em termos políticos que cidade que a gente quer, mas a partir daí isso tem que ser viabilizado de uma forma técnica, né? É viável, não é economicamente possível, tecnicamente viável? Uma das maiores problemáticas que o Lajeado vive hoje talvez seja a falta de coordenação de planejamento no sentido mais amplo, né? Porque nós temos uma cidade que é dinâmica economicamente, socialmente. Nós não temos um problema propriamente dito de estagnação econômica, de falta de dinamismo nesse sentido. O que nós precisamos é pensar melhor como que esse crescimento está se dando, no sentido de planejar melhor para viver melhor. E aí entra questões que a gente sente muito, como o trânsito,
os congestionamentos, a questão da mobilidade urbana, do transporte coletivo, mas também questões de esgotamento das nossas infraestruturas, no sentido em que algumas áreas são muito adensadas, né, e esgotam as infraestruturas, e por outro lado, existem muitas áreas da cidade, nas periferias, que crescem de forma fragmentada e rarefeita. Isso encarece os gastos públicos, porque se tem que levar a infraestrutura para esses lugares distantes e de uma forma para atender muito poucas pessoas. Então é irracional, não é otimizado. Então o planejamento, de uma maneira geral, é muito importante hoje. Napoleon says to come over here, bring back your Long John stew. Napoleon says to come over here, bring back your Long John stew. Look at me. Come down, I say to myself this town. Look at what you look like. You know it's that you will. O Espaço Urbano dessa sexta-feira chegou ao fim, infelizmente. Lembrando que sexta-feira que vem estaremos aqui cheios de novidades. E claro, se você perdeu alguma coisa do programa de hoje, não deixe de conferir as nossas reprises e também outras partes da nossa programação aqui da TV Univates através do site univates.br/TV. Até semana que vem! TV Univates, para você, para o nosso Vale.